fosse Eliana, isso, Oi. acho que estava no mundo. Nossa, Legal. pensei que eu não fosse conseguir entrar. Estava complicado aqui. Não, que bom que deu certo. Então, já estamos todos aqui na sala, a palavra é sua. Eu vou avisando os palestrantes quando faltarem 5 minutos e quando o tempo estiver esgotado, fique à vontade. Eu já vi que está tudo apertadinho, que eu estou assistindo desde o começo do dia aí, eu vi que está bem apertadinho, então não vamos enrolar muito, não, vamos dar espaço para a turma falar, porque senão vai ficar difícil. Bom, podemos começar? Então, tá, primeiro, boa tarde para vocês, prazer, Boa tarde. conheço pouca gente, conheço o Bruno, o Daniel, enfim. Primeiro, eu queria parabenizar os participantes e os organizadores, porque realmente eu estou surpresa, super feliz de ver a quantidade de apresentações enfim, super interessantes, e eu não sabia que tinha tanta gente interessada no nosso tema. É verdade, na verdade, eu acho que essa pandemia, com toda essa forçação que a gente teve que aprender a lidar com tecnologias que a gente não conhecia, acabou sendo maravilhosa, porque uniu tanta gente que, de outra forma, não sei se seria possível a gente ter tanta gente junto falando coisas tão interessantes sobre um tema, enfim, que é comum a todos nós, né? Bom, enfim, não vou ocupar muito tempo e vamos passar para a primeira fala, que é do Lucas Gilney Pereira de Mello, da Universidade Federal de Uberlândia, que, aliás, está com uma presença bem grande nesse encontro, que maravilha. Enfim, vou deixar você apresentar o seu título e, enfim, o seu tema. Vamos lá. Tá certo. Eu quero compartilhar uma tela, vamos ver se eu vou conseguir aqui, né? Assim. Estão conseguindo visualizar? Não. Agora sim. Sim, né? Uhum. Bom, eu sou o Lucas, eu terminei o doutorado recentemente pela Universidade Federal de Uberlândia, tem pouco mais de um ano. Na verdade, eu sou de Goiás, né? Eu fiz especialização na Universidade Federal de Goiás, em Catalão, interior goiano, e recentemente me mudei aqui para Uberlândia, porque me tornei professor aqui no município. No ano passado, eu defendi a tese pela UFO, né? Intitulada Medeia, Alegorias da Resistência, em Antônio José da Silva e em Pier Paolo Pasolini. Bom, a minha tese, ela reúne dois inusitados artistas, né? Dois autores, assim, que são bem distintos. Primeiro, o judeu, o Antônio José da Silva, que faz uma Medeia cômica, né? Totalmente diferente da Medeia de Eurípides, né? Que é aquela trágica, infanticida, né? Que se vinga do Jasão depois do ultraje, e faço que ela dialogue com uma outra Medeia, que é uma Medeia do século XX, em versão fílmica, né? Totalmente diferente dessa Medeia cômica do Antônio José, que é do Pier Paolo Pasolini. O objetivo principal dessa tese, desse estudo que eu venho compartilhar com vocês, né, humildemente, é analisar essa personagem, né, verificar como que ela pode ser uma alegoria da resistência, como que ela pode dialogar, como que ela dialogou com esse contexto histórico em que ela foi produzida, né? Então, ela questiona, ela critica a Inquisição em Portugal, né, cujo autor, o comediógrafo Antônio José, foi perseguido, né, saiu do Brasil com a família aos 5 anos de idade, perseguido por práticas judaicas. E essa outra Medeia de Pier Paolo Pasolini critica esse neofascismo italiano, que é também um diálogo de
uma Medéia que dialoga com a resistência, né, de intolerância política, de censura, de intolerância de ideias, né? Ambas denunciam de alguma forma, né? Os autores, a partir da Medéia, a partir dessas personagens, criticam tanto a maquinaria inquisitorial quanto os resquícios da censura e do conservadorismo que foi herdado pelo fascismo no período entre guerras. Bom, e para fazer esse estudo, para percorrer, para chegar até a análise dessas personagens, a princípio nós fizemos um resgate assim da biografia desses artistas distintos, e uma questão sempre perpassa durante os estudos, né, que é essa questão que o Nazário, lá de 2007, coloca. A quem que interessa a morte do poeta? Né? Por que que esses movimentos de poder, esses movimentos políticos, movimentos religiosos se interessam pelo silenciamento, pela censura, né? Porque não se pode falar, né? Se expressar de alguma forma. Então, isso, fizemos esse resgate do Antônio José da Silva, esse comediógrafo, que nasceu em 8 de maio de 1707, no século XVIII, foi embora do Brasil aos 5 anos de idade, juntamente com os pais e os irmãos, né? Foram para Portugal, para que pudessem ser julgados em Portugal, acusados em processos inquisitoriais de judaísmo. Logo, a gente passa também por Pasolini, que recria essa Medéia 2 séculos mais tarde. Ele nasceu em 1922, né? Afronta a sociedade. Quem conhece um pouco da obra de Pasolini, com certeza reconhece que ele afronta a sociedade com filmes, né? Com a sociedade italiana, a sociedade mais moralista, né? Com filmes que são considerados obscenos, pornográficos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue construir um retrato antropológico dos tempos, né? A todo momento discutindo sobre a sua obra, falando sobre a importância de avançar em determinados temas, né? Para falar sobre os autores, a gente passa pelas questões históricas, né? As reflexões sobre o autoritarismo. Primeiro, a Inquisição em Portugal, o autoritarismo religioso, né? O totalitarismo, a intolerância religiosa. A Inquisição, que é esse movimento religioso e econômico criado para perseguição, prisão e execução dos hereges, né? Bruxas, judeus, ciganos, islâmicos, entre outros, que durou mais de 3 séculos. Inclusive, hoje saiu uma matéria de uma pesquisadora espanhola, né, dizendo que não só os movimentos de poder estavam envolvidos nessa perseguição, mas também o próprio povo, né? Ele também foi responsável por essa mentalidade de censura, de perseguição e de intolerância. E a Inquisição certamente prezava pela manutenção da unidade da Igreja, usando diversos métodos, né? Tortura, realização de autos de fé, visitadores e inquisidores. E, para falar de Pasolini, como não falar do fascismo, sistema político ultranacionalista, forte censura intelectual e artística, misoginia. A obra Medéia, né, a versão fílmica dele, ela foi feita não no período fascista entre guerras, né, mas já no neofascismo, em 1968, uma extensão. E aqui eu trago uma citação de Duarte, né? Extensão do fascismo entre guerras, aquele que acessa nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que domina e explora. Bom, aproximações entre as duas Medéias, né? Entre essa Medéia cômica e essa Medéia de Pasolini. Essa Medéia do Antônio José, que não tem nada a ver com a Medéia lá que foi compilada por Eurípides, né? Ela só consegue subverter e fazer algum tipo de crítica porque ela subverte a essa ordem de embate sanguinário. Ela não confronta, ela não mata, ela não derrama sangue, ela não se deixa contaminar, né? A sua resistência encontra-se em não se deixar contaminar pelo traje de Jasão ou abandono do seu pai. Aqui eu trago um trecho do meu trabalho. E, de um lado, nos autos de fé, temos as fogueiras que ardiam sob os pés das supostas bruxas, com possíveis pactos demoníacos, sofrendo perseguições cruéis e torturas de toda sorte. Do outro lado, o público do bairro Alto, que era o local onde aconteciam os teatros, assistia a uma feiticeira revisitada,
incapaz de acertar um raio no amado ou praticar qualquer ato de violência ou vingança. Então, a gente tem extremos, né? Se na realidade a igreja perseguia as bruxas intelectuais, ciganos, etc., do outro lado, Antônio José colocava no teatro, em bonecos de cortiça, né, que não eram feitos com atores reais, eram feitos de bonecos, era um teatro de marionetes, né? Ele coloca para o público, para que o público possa visualizar e dar risada, uma outra bruxa. Então, se nos autos de fé haviam as bruxas de verdade, nos palcos do bairro Alto havia uma bruxa ficcionalizada, uma bruxa amorosa, cômica, totalmente diferente. Talvez ele indicando que ninguém é só uma coisa, né? Sempre há uma complexidade na figura humana. E aqui eu trago um trechinho do que a Medea diz, ela sempre muito apaixonada, muito cômica, muito leve. Ela diz lá para a serva, Arpia, eu venho louca de amor por Jasão, pois apenas o vi, logo me arrebatou todos os sentidos, de sorte enlouqueço. Se tiverem a oportunidade de ler a Medea de Antônio José, que é uma Medea totalmente diferente, vocês vão conseguir verificar que é uma peça, uma comédia leve, inusitada, né? Para quem conhece a Medea sanguinária de Eurípides. Então, assim, o Antônio José ele consegue denunciar de uma forma sutil e criativa uma sociedade baseada na lógica fundamentalista da Inquisição, embora Medea não se curve a esse sistema. E aquela saída clássica da Medea, de todas as Medeias, né? A saída regada pelo avô Sol, né? Na carruagem, então ela segue intacta, sem se contaminar, ela consegue fugir daquele círculo ali de horrores, né? A Medea de Pasolini, ele faz uma recriação mais fiel, digamos assim. Ele recria a tragédia de uma forma mais dramática e extensa, explorando a origem dos protagonistas. A gente tem um filme grande, né, maior, uma obra fílmica em que a Medea já aparece na sua origem selvagem, né, de sacrifícios humanos, né? É um texto mais fiel. Ela se vinga do Jasão praticando o infanticídio a colocar fogo na sua casa. Alegoricamente, Medea também incendeia as instituições mais valiosas para o neofascismo, a família e o Estado. Ela resiste a toda sorte de desventuras, sendo mulher, estrangeira, bruxa, saindo intacta, mas deixando a terra arrasada. Bom, concluindo, essa pesquisa permite a gente verificar a importância da personagem nesses contextos de autoritarismo. O estudo é uma pequena e original contribuição aos estudos comparativos entre Antônio José e Pasolini, essa leitura assim inusitada, né, que a gente tem de um poeta do século XVIII e esse multiartista do século XX, ligados por essas reconstruções, essas recriações da Medea, né? Embora os regimes autoritários prezem pelo silenciamento, as obras de Antônio José e Pasolini se tornam faíscas de eternidade, lampejos de luz, como afirma Didi Huberman, a cada leitor e espectador que decide mergulhar em suas histórias. Desculpem o nervosismo, e eu termino aqui o meu trabalho. Um pouco nervoso. Eu achei bem interessante, inclusive eu te agradeço, porque foi por conta da sua fala e da seguinte, que também vai falar sobre Medea, eu fui reler, porque fazia muito tempo que eu tinha lido, eu fui reler esse texto e acabei assistindo o filme também do Pasolini. Então, te agradeço, porque vocês me proporcionaram 2 dias aí de preparação, que foi bem legal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, vamos continuar no mesmo tema, e quem vai falar agora é Arlene Rosa Eustáquio, também da Universidade Federal de Uberlândia. Boa tarde a todos.
Lucas, meu coleguinha aí, né, do nosso grupo de pesquisa, nós temos aqui na Universidade Federal de Uberlândia um grupo de pesquisa que se chama Laboratório de Estudos Judaicos, em que abordamos todos os temas referentes à questão judaica, Segunda Guerra, e os autores, a arte, envolve tudo, né? Então, nesses encontros, geralmente a gente se conhece, né? Se conhece do doutorado, como é o caso do Lucas, a minha professora, a Kênia Maria, que também é foi orientadora do Lucas, né? E tanto no mestrado quanto agora no doutorado, eu trabalho com essa temática do Antônio José da Silva. Então, enquanto no mestrado eu trabalhei com o estudo de uma peça dele que se chama O Prodígio de Amarante, agora eu estou fazendo um comparativo entre os bobos da corte, do Antônio José, nessa peça, e no livro Bobo, do Alexandre Herculano. E eu estou adorando estudar o bobo da corte, né? Então, nessa comunicação de agora, que complementa um pouco também aquilo que o Lucas acabou de falar, eu vou compartilhar aqui a minha própria comunicação, porque, não sei se vocês perceberam, mas senão eu vou me perder, eu vou falar muito, então tenho um pouco de dificuldade com o tempo. Então, eu vou compartilhar aqui minha comunicação, que é para eu não me perder. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui. E o tema é bom, a gente empolga, então, para mim, é mais fácil fazer a leitura, e eu espero que ninguém durma e que não seja chato para ninguém. Então, Antônio José da Silva, dramaturgia silenciada pelo Santo Ofício. Deixa eu só tirar minha telinha daqui. Então, Antônio José da Silva, conhecido pela alcunha injuriante de O Judeu, deixa eu só voltar a minha tela aqui, nasceu no Rio de Janeiro em 1705, expatriado para Portugal quando ainda era criança, em virtude de alguns membros de sua família terem sido para lá encaminhados, a fim de serem julgados pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição da Igreja Católica, pelo simples fato de serem judeus, passou a viver nesse país, onde estudou direito e veio a tornar-se mais tarde um grande comediógrafo. Embora constantemente perseguido em função de sua condição de cristão novo, judeu forçadamente convertido ao catolicismo, escreveu e encenou no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, diversas óperas denominadas jocosérias, que mesclavam prosa e música, ironia e crítica, além de levar ao riso grande parte da população lisboeta em pleno reinado de Dom João V, grande aliado da Igreja e, consequentemente, do Tribunal do Santo Ofício. Após inúmeras perseguições que resultaram em sua prisão, durante a qual eram confiscados todos os seus bens, foi morto em um auto de fé em 1739. Ao renunciar à sua condição de judeu e preferir morrer na fé cristã, foi primeiramente enforcado e logo após teve seu corpo queimado. Se continuasse a professar sua fé no judaísmo, teria sido queimado vivo. Apesar das atrocidades cometidas contra Antônio José, o autor deixou várias comédias que merecem ser mais estudadas, como, por exemplo, sua primeira peça, uma adaptação de Dom Quixote, de Cervantes, Vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, além de Esopaida, Os Encantos de Medeia, que o Lucas acabou de falar, né? O Prodígio de Amarante, dentre outros. A proposta dessa comunicação é refletir sobre a vida de Antônio José e ilustrar, por meio de 3 de suas óperas, como se dava a crítica ao sistema político da época, que era aliada, como foi dito anteriormente, à Igreja. Além disso, pretende-se evidenciar a maestria do judeu ao representar no palco, por meio de gigantes bonecos de cortiça, denominados bonifrates, a hipocrisia vivida pela sociedade. Fundamentação teórica compreenderá os estudos de Alberto Dines, Kênia Maria de Almeida Pereira e Paulo Pereira, referentes à vida e às obras de Antônio José, e as pesquisas de Anita Novinsky, que não poderia deixar de ser, né? Que iluminarão os aspectos que concernem ao período da Inquisição Católica e da perseguição aos judeus. Então, além disso, serão de grande importância as contribuições de Mikhail Bakhtin referentes à carnavalização e à função cômica dos graciosos. Conhecido pela alcunha injuriante de O Judeu, a vida e as obras de Antônio José da Silva, teatrólogo nascido no Brasil em 1705 e expatriado para Portugal anos mais tarde, tem sido objeto de estudo de inúmeros pesquisadores brasileiros e portugueses, que por motivos diversos vêm revisitando suas obras produzidas há mais de 300 anos. Dentre tais motivos, podemos destacar o fato de Antônio José ter sido responsável pela modernização do teatro português, quando, numa época marcada pela Inquisição Católica, a dramaturgia era submetida aos interesses políticos e religiosos daquele período.
Dessa forma, usando da censura com o fim de manter o autoritarismo, a Igreja evitava o confronto de ideias e a perda de seu poder político e religioso. Alberto Dines, biógrafo de Antônio José, identifica-o partindo de seu nome da seguinte forma: da Silva, Antônio José, nome de anônimo, heterônimo de João Ninguém, homônimo da multidão, diferente ao ferrete da alcunha póstuma, judeu. Da Silva, complemento coloquial de adjetivos, doidinho da Silva, desgraçadinho da Silva. O mais prosaico dos sobrenomes e apelidos converteu-se por artes do idioma em garantia de qualidades. Antônio José viveu em Portugal durante o período de Dom João V, 1689 a 1750, que foi marcado pela profunda ligação com a Igreja Católica. Em meados do século XV, como aconteceu na Espanha anos antes, foi criado em Portugal o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O estudo dessa instituição é de grande relevância, uma vez que Antônio José, além de ter sido censurado pelo Santo Ofício, perdeu a vida em um auto de fé aos 34 anos de idade. Foram criados tribunais em Lisboa, Coimbra, Évora, Tomar e Porto. Os 3 últimos foram abolidos por causa dos grandes abusos e corrupção de sua administração. Os demais trabalharam com intensidade até o século XIX. Considerando as proporções do território português, podemos dizer que a Inquisição lusitana ultrapassou em ferocidade e violência a Inquisição espanhola, contrariamente ao que se tem escrito. Ainda de acordo com Novinsky, a instituição surge com a finalidade de combater as heresias e, por meio do medo, da denúncia e do terror, manter-se a ordem dominante por parte da Igreja do Rei. Acreditava-se que a Igreja tinha o papel de conservar a pureza da alma dos cristãos, punindo os pecadores de forma violenta, a fim de assegurar, pelo menos, a possível salvação de suas almas. Para isso, utilizava-se de um discurso repleto de moralismo, Deus, família, coisas que a gente tem visto aí ultimamente, né? Coisas parecidas, que pregava a cega subordinação à instituição, oferecendo aos obedientes as belezas do paraíso e aos desobedientes ou hereges tormentos do inferno. Além desse discurso que procurava mais assustar que esclarecer, a Igreja utilizava-se da delação e da tortura a fim de chegar até os ditos hereges. Nunca se sabia de onde poderiam partir as denúncias, e todas elas eram investigadas pelo Tribunal do Santo Ofício, com extremo rigor. Sem defesa ao réu, apenas acusação. Suspeito acabava confessando seu delito e ainda delatando amigos e parentes. No Liber Sententiario Inquisitionis, o livro das sentenças da Inquisição, são descritos métodos utilizados para se obter a confissão dos acusados, que vão desde a humilhação pública e a tortura psicológica até a tortura física num dos aparelhos comumente utilizados pelos algozes, como o cavalete, o pêndulo, a roda do despedaçamento, o potro, a polé ou a forquilha dos hereges. A tortura era utilizada a fim de se conseguir a confissão. Quando esta era obtida, sendo o réu condenado à morte, poderia ser queimado vivo, dependendo do conteúdo do processo inquisitorial. Os principais alvos do Tribunal do Santo Ofício eram os mouros, os protestantes, os membros de seitas místicas e os judeus. Os judeus, chamados de cristãos novos, que também eram vistos como homens de negócio e, portanto, donos de bens materiais, eram perseguidos, na verdade, pelo fato de gerarem riqueza para a igreja, pois sempre que eram presos, tinham seus bens confiscados. Da mesma forma, Antônio José da Silva sofreu a perseguição e a tortura do Tribunal do Santo Ofício, até ser morto aos 34 anos num auto de fé. Sobre sua morte e arbitrariedades que a envolveram, Dines observa de forma irônica: autor a menos, boneco a mais. Como os das óperas, troncho, desarticulado, no lugar de arame e cortiça, osso e carne, pura piedade, poupam-se berros e dor. Falta arrematar, matar outra vez. Providencia-se a sanção do fogo. Agora se nota, graças ao cheiro da carne queimada. O resto compete ao vento. O herege, discreto ou debochado, já não existe. Não sobra sequer um cadáver, no máximo sebo derretido. Dele a sentença: disputar com reis é crime de lesa majestade. Apesar da morte precoce, Antônio José soube utilizar com maestria da crítica em suas comédias, tornando-se o porta-voz daqueles que lutavam pela liberdade e eram contra qualquer tipo de opressão. Suas óperas, assim chamadas em virtude de suas peças apresentarem partes musicadas formadas por áreas, duetos e coros que se intercalam com as falas dos personagens do decorrer da cena, marcadas pela comicidade, agradavam ao público, principalmente pela figura do gracioso ou
da corte, que era o personagem responsável pela crítica aos costumes da época. Juntando-se a isso o uso frequente da linguagem popular e do emprego da prosa, já que na época era comum utilizar-se o verso na constituição do texto escrito. Segundo o pesquisador Paulo Pereira, a crítica através da comédia é parte estrutural em todos esses textos, do riso solto ao xixi zombeteiro, da sátira às instituições, à caricatura da nobreza. É pela linguagem que o escritor setecentista faz rir seu público. É por ela que se poderá compreender o universo dramático do maior poeta cômico de Portugal, depois de Gil Vicente. Além disso, chama a atenção de pesquisadores o fato de suas peças serem encenadas por Bonifrates, gigantes bonecos de cortiça que garantiam mobilidade e economia de personagem, o que acarretava também em economia financeira. De acordo com Keina Pereira, temos, portanto, um artista que soube tecer as mais diversas influências na composição de seu teatro, óperas italianas, zarzuelas espanholas, modinhas brasileiras. Mas o que importa mesmo é que o judeu conseguiu ainda em vida, com essas operetas jocosas, ganhar o respeito da crítica e o aplauso do público. Com maestria e perspicácia, Antônio José soube extrair, como nenhum outro teatrólogo de sua época, os efeitos cômicos dos trocadilhos e dos quiprocós. Estes últimos, aliás, considerados por Henry Bergson como uma das faces mais geniais e engraçadas que a comédia pode nos proporcionar. A vida e as obras do judeu, felizmente, continuam sendo alvo de pesquisadores, tanto pelo fato de terem caído no esquecimento durante um longo período, quanto pelas perseguições sofridas durante o tenebroso período da Inquisição Católica em Portugal. Devido a isso, Alberto Dines, em seu livro Judeu em Cena, observa que o comediógrafo viveu apenas 34 anos e, na biografia abreviada pela intolerância, só constam sufocos e asfixias. Não teve direito a uma identidade, viveu abafado pelo anonimato e, para vencer a insignificância de um nome tão corriqueiro que parece o homônimo de João Ninguém, só conseguiu ser reconhecido depois de esganado pela Santa Inquisição, graças à alcunha convertida em pseudônimo, inflamante por sinal. Alberto Dines e Vitor Eleutério, em O Judeu em Cena, é o Prodígio de Amarante, uma tentativa muito bem sucedida de novamente expor a importância de Antônio José para o teatro popular português, revisitam a obra do judeu, desde o seu nascimento no Brasil até a ida para Portugal, e, consequentemente, na condição de cristão novo, a perseguição e a morte no auto de fé. Aliás, a editora EDUSP considerou esse um dos mais importantes livros de pesquisa publicados em 2005. Daí a importância de retomarmos a obra de Antônio José e lê-la com mais objetividade, além de divulgar esse comediógrafo e suas inteligentes peças teatrais. Citados autores revelam nessa obra considerações importantes sobre as comédias de Antônio José. Desde sua vida marcada pela perseguição ao povo hebraico, até sua grande popularidade no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, em pleno reinado de Dom João V. Aqui nota-se o tom renovador que o judeu proporciona ao teatro português. Encenações feitas por Bonifrates e acompanhadas por música, em que se misturam sonho e realidade. E é importante ressaltar que as obras de Antônio José chamam a atenção pelo fato de serem precursoras do teatro popular e também pela crítica aos costumes da época e aos abusos causados pela Igreja Católica em plena época de caça às bruxas, fatos que influenciaram na curta duração da vida desse comediógrafo. A pesquisadora Keina Pereira salienta que, mesmo quando preso, torturado e julgado como perigoso herege, Antônio José continuou produzindo. Fez da palavra sua arma de resistência política e social. Nos cárceres do Santo Ofício, por exemplo, escreveu o burlesco e irônico conto Obras do Diabinho da Mão Furada, em que o autor classifica de modo corajoso todos os inquisidores, chamando-os de a pior gente que há no mundo, dando-lhes como castigo o fogo terrível do inferno. Atento e crítico escritor, os acontecimentos de sua época não passaram despercebidos aos olhos vigilantes de Antônio José. Os abusos da Igreja Católica durante a Idade Média, a perseguição aos judeus, a caça às bruxas. De certa forma, todas as perversidades da Inquisição foram retomadas em suas peças, que trazem as marcas e os ecos deste período. Apesar do tenebroso contexto histórico e social da época, no teatro de Antônio José são comuns o xiste zombeteiro, a ironia e a comicidade.
Se pensarmos em suas comédias como uma forma de criticar a sociedade lisboeta da época de Dom João V, chegando ao ponto de ridicularizar algumas figuras nobres da sociedade, veremos que grande parte dessa crítica fica por conta do Gracioso, visto como um bufão ou bobo da corte, como se pode ler nos comentários que Quena Pereira faz da peça Guerras do Alecrim da Mangerona. E tanto no Carnaval como no Entrudo, tanto nas comédias como na farsa de Antônio José, a presença de um bufão deve ser garantida. Se Dom Gilvás se encontra com a moçoila Nise, Dom Foás foi capturado pelas graças do adolescente Clóris. O truão Semicúpio, por sua vez, se derrete pela criada Cevadilha. Ele também não poupa galanteios à sua namorada. Numa mistura de fanfarronices e artimanha, ele solta a voz numa tentativa zombeteira de alcançar também o coração da mulher amada. É na fala debochada do bobo Semicúpio que se constata a crítica aos costumes sociais, como o casamento por interesse, a avareza e a falta de confiança que existia na medicina e na justiça. No Semicúpio. Tem mãos, sarjeta encantadora, que com embiocadas denguices, feita papão das almas, encobres olho e meio, para matar gente de meio olho. Escusados são esses esconderelos, pois pela unha desse melindre conheço o leão dessa cara. O Gracioso é o personagem por meio do qual Antônio José representava a burguesia a si mesmo. Era ele quem proferia as falas mais críticas e, ao mesmo tempo, zombeteiras e divertidas. Por meio dele, o judeu poderia exteriorizar seu pensamento quanto à dominação política e religiosa que era infligida a todo o reino português. No mais, era o Gracioso quem podia falar, implícita e explicitamente, sobre os abusos do Santo Ofício, sobre a falta de liberdade do período, enfim, sobre os costumes tão decadentes da sociedade lisboeta. Como nos mostra a história, os censores nunca foram muito inteligentes, e sendo assim, os graciosos poderiam falar sobre os mais diversos assuntos, sem levantar, no primeiro momento, suspeitas com relação à crítica presente nas suas falas, mesmo que em suas palavras ficassem claras a sátira e a opinião do povo sobre os mais diversos assuntos. Conclui-se dessa forma que eles representavam a opinião popular, que deveria ser sufocada em virtude de se viver em um ambiente opressivo, em que apenas a opinião da Igreja e dos nobres eram levadas em consideração. Paulo Roberto Pereira considera que, no teatro do judeu, o gracioso é o fio condutor das ações, representa a consciência social e serve para pôr em ridículo os poderosos do tempo. Todos os graciosos são propositadamente cômicos, dominados por um senso prático da vida, simbolizada na linguagem corrente, que contrasta com a arte artificial de estilo afetado utilizado por seus senhores. Mikhail Bakhtin, em seus estudos sobre a carnavalização na obra Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, revela que os bufões e os bobos são as personagens características da cultura cômica da Idade Média. O autor nos mostra que nesse período há uma produção literária muito extensa, a qual denomina de obras cômicas verbais, marcadas pelo riso e pela inserção do grotesco, além da presença das paródias, que poderiam estar baseadas da literatura mundial, como nas cerimônias da Igreja do Estado, para que cada um se portasse da forma como desejasse, sem se preocupar com as imposições do Estado ou da Igreja. E também durante as festas agrícolas e as festas religiosas. Durante essas festividades, o riso estava presente e acompanhava também as cerimônias e os ritos civis na vida cotidiana. Assim, os bufões e os bobos assistiam sempre às funções do cerimonial sério, parodiando seus atos, proclamação dos nomes dos vencedores dos torneios, cerimônias de entrega do direito de vassalagem, iniciação dos cavaleiros, etc. Ao dar à vida um tom mais profano, desvinculado da vida espiritual contemplada pela Igreja, era como se criasse um mundo paralelo, um segundo mundo e uma segunda vida. Dessa forma, como se estivessem de um lado oposto, os graciosos absorvem essas características, um discurso popular ligado à crítica e, ao mesmo tempo, ao riso, de forma que pode-se considerar que a sátira está sempre presente em suas falas. Infelizmente, apesar de sua maestria como comediógrafo, as apresentações teatrais do judeu foram silenciadas definitivamente quando, em Lisboa, no dia 19 de outubro de 1739, diante de um público que incluía, além da família real e do rei Dom João V, o cardeal inquisidor-geral de Portugal, Dom Nuno da Cunha Taide, o judeu foi assassinado. No auto de fé, com 58 penitenciados,
Antônio. Embora sua família também tivesse sido penitenciada nesse mesmo auto, somente o judeu foi condenado à pena capital, o que nos leva a crer que realmente os livros são bastante perigosos. Então, o macabro desfile teve 58 penitenciados e 11 relaxados à justiça secular, eufemismo para designar os condenados à morte. Os regulamentos inquisitoriais impunham O som perdeu. Só eu que não estou ouvindo. Ela congelou. Deve ser a conexão dela, porque se a gente está conectado, provavelmente é a conexão dela. Estou aqui bem longe, achei que comigo que ia ter problema, mas... Bom. Será que ela consegue voltar? Ou vamos... Uau, ela já estava quase terminando, na verdade, né? Vamos dar mais as vantagens e as desvantagens do da online. tecnologia. Exatamente, é. Vamos dar um minutinho e se não retornar, porque é uma pena que ela já estava no finalzinho, a gente passa para a terceira comunicação. Eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer para não atrasar as outras, né? Caiu aqui, Pode gente. voltar. Ah, pronto, aí. Chegou aí. Caiu aqui, me desculpa, a internet, gente, é sempre imprevisível, né? Ainda tenho tempo de finalizar ou não? Falta pouquinho, não falta? Falta 2 parágrafos, eu acredito. Então, manda ver. Tá. Só finalizar rapidinho aqui. Eu continuo agora. Só vou voltar ao meu texto aqui. Isso porque as leis inquisitoriais que o perseguiam desde criança foram categóricas ao condenar à morte um comediógrafo que ainda tinha muito mais a oferecer ao teatro português. Por fim, conclui-se que a vida e as obras de Antônio José da Silva são apenas uma pequena amostra do que foi, para os artistas e para aqueles que não se dobravam à tirania, a Inquisição moderna na Europa. Alegando combater os hereges, a Igreja perseguiu, torturou e matou equivocadamente em nome de Deus. Antônio José da Silva, em sua condição de cristão novo, mostrou-se atuante e resistente às agruras de sua época, colocando em evidência que a história, mais cedo ou mais tarde, acaba revelando a opressão por parte de uma parcela de indivíduos movidos pela fé cega e por uma moral capenga e condenando-os, felizmente, ao esquecimento. Então, eu finalizo aqui, agradeço, peço desculpas pelo ocorrido agora. Muito obrigada, foi interessante, bem interessante a sua fala. Vamos rapidinho, então, passar para a terceira, que Aline Faria Silveira, agora nós estamos indo para o Rio de Janeiro, da PUC do Rio. Canções de Ninar, narrativas, Encanto. Então, vamos lá. Oi, Eliana, obrigada, boa tarde. Boa tarde aí para os meus colegas de sala. Meu nome é Aline, como a Eliane já me apresentou. Eu sou musicista, pesquisadora nas áreas da educação, da infância, da educação musical e também do Yiddish, música e cultura. Então, desde 2015, eu estudo a língua, a cultura e a música Yiddish.
e atualmente eu sou ativa, né, em diversas frentes do Núcleo Viver com Yiddish, que é um núcleo vinculado à PUC-Rio, e participo, portanto, de atividades de pesquisa, ensino, extensão e também performance musical. Essa comunicação aqui, ela vai trazer um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está sendo desenvolvida na PUC-Rio, no Departamento de Educação, sob a orientação da professora Sônia Kramer, e que se encontra já em fase final, onde eu analisei 45 canções de infância e também de ninar Yiddish. Entrevistei 8 mulheres, 7 homens, aqui residentes da cidade do Rio de Janeiro, falantes de Yiddish, são pais, avós, bisavós, são músicos, professores, também pesquisadores, colecionadores, são pessoas conectadas com a cultura Yiddish em memórias, nas suas trajetórias de vida, nas suas trajetórias docentes. Hoje aqui eu vou, obviamente, dar foco a 3 canções de ninar Yiddish, mas antes de entrar propriamente nelas, eu vou dar uma brevíssima explicação aqui sobre o Yiddish, né? Então, o Yiddish é a língua falada historicamente pelos judeus Askenazim, que viviam sobretudo ali no leste europeu. Ela foi reconhecida como língua em 1750, mas é uma língua que existe há cerca de 1000 anos, constituída aí do encontro, né, de 3 línguas, da língua alemã, hebraica e também das eslavas. A sua gramática e a sua fonética, então, vem do alemão, o seu alfabeto e uma parte do léxico vem do hebraico, e uma outra parte considerável do léxico vem, então, vem amalgamado, né, nessas muitas palavras do polonês, do romeno, do russo. Yiddish, então, se escreve, né, em alfabeto hebraico, mas na defesa pela democratização do acesso à sua leitura, para ampliar também essa leitura a pessoas que não são alfabetizadas no alfabeto hebraico, nós já encontramos muito de sua escrita transliterada para o alfabeto latino. Inclusive, eu vou colocar aqui as 3 canções transliteradas. É uma língua, né, possuidora de uma incrível, uma vasta literatura, obra literária, um vastíssimo repertório musical, e atualmente é ensinada em diversos lugares, em diversas instituições de ensino formal, não formal, de todo o mundo, né? É uma língua que é estudada, lida, falada também, tocada, sua obra musical, né? E apreciada por, enfim, judeus e não judeus aí de todo o mundo. Sobre as canções de ninar Yiddish, as suas letras e as suas melodias justamente trazem forte esse ato que é o de acalentar, de embalar, de ninar, mas também de sonhar, esperançar, contar aí as suas agruras, né? Então são letras que vão carregando em si essas sementes de uma essência humana, existencial, mas que traz muito, muito da vida cotidiana, traz desse cotidiano e traz também forte essa dicotomia, né? Esperançosa e perturbadora, certa, incerta, calma, inquieta. Isso tudo está muito ali latente nas canções de ninar Yiddish. São canções que trazem, na verdade, um duplo lugar de destino. Elas, obviamente, vão tanto para aquela criança que está sendo embalada, que está sendo ninada, acalentada, mas elas também vêm para essa mãe cantante, né? Ou qualquer outra pessoa cantante, mas na sua maioria é a mãe, vem para a mãe cantante, porque ela traz justamente toda uma história, ela conta, né? Essa é uma história que é pessoal, que é singular, justamente do cantante. E aí, nestas canções, vão aparecendo temas como carinho, amor, dedicação, também muito forte, medo da morte, medo da separação, medo, né, da migração, a confiança, a expectativa, também a deflagração, a ironia, enfim, mas muito, muito, o que fica muito forte é o sentido da proteção. E aí é interessante só destacar que nesse universo, né, composicional Yiddish, que vai até para além das canções de ninar,
as letras e as melodias, por muitas vezes, na sua grande maioria, elas vão se somar justamente a esses contextos históricos sociais de uma vida muito difícil, né? A vida vivida ali nos pequenos vilarejos, nos estétulos, né? E uma vida muito associada às constantes perseguições, processos de escravizações, às constantes migrações. E, obviamente, esses contextos vão entrando nas canções, né? E muito também nas canções de ninar. Então, cantar para embalar, vocês vão ver aqui com as canções, cantar para embalar em Yiddish é um ato que potencializa, né, esse afeto, essa esperança, mas também a denúncia e a resistência. Eu vou projetar aqui para vocês a nossa primeira canção. Vocês estão vendo? Nora Mame, Somente a Mãe. Eu fiquei aqui em dúvida se eu iria cantar. Eu não sou cantora, eu sou flautista e pianista, mas eu acho estranho a gente falar de canção e a gente não cantar um pouco. Então, eu vou cantar para vocês. Enquanto eu canto, vocês vão lendo a letra e vão lendo a tradução, tá bem? Só me desculpem porque eu não sou cantora. Ai, liu, 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 ai, liu, 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 schlaf mein Teure in Ruhe. Weil es dem, was heute Moment unabwegele dazu. Ai, liu, 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 liu. Als linken men noch gefinnen, als den Krieg ben noch vergessen. Nora Mame, sie ist eine Merniteine auf der Welt. Ai, liu, 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 liu. Schlaf, mein Teuer, mein Lieber, mach die Augen zu nur Ruhe. Gott ist dem, was hat am Moment unabwegele dazu. Ai, liu, 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 liu. Das ist doch Gottes Matone, wenn man es nur beschert. Wer ist der, was hat kein Moment auf der Größe bis der Welt? Ai, liu, 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 liu. Ai, liu, 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 ai, liu, liu, liu. Wie der Zar so sein nicht groß. Tomken men in verwegen in der Mame Schois. Ai, liu, 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 liu. Ai, liu, 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 ai, liu, liu, liu. Wie die sind so sein nicht schwer. Ob von Schmette Tomet kennen, sie der Mames reine Trer. Ai, liu, 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 liu. Então, Nora Mame, Somente a Mãe, né? Ela tem letra de David Enrown. Não sabemos sobre o compositor dessa melodia, nem também sobre o ano em que foi composta, é uma coisa muito comum, mas foi publicada pela primeira vez no ano de 1917. Geralmente, as canções de Ninar Yiddish, elas iniciam com uma história, mensagem, já contando essa história, essa mensagem, que vai ser endereçada à criança embalada e também, obviamente, como eu já disse, acima, em cantante. Então, esse Ai Liu Liu, ele tem uma marca identitária das canções de Ninar Yiddish e ele vai aparecendo sempre no meio ou no fim da canção, como sugerindo um momento de entrega final ao sono, né? Mas, entretanto, Nora Mame subverte essa ordem e já inicia cantando esse Ai Liu Liu. E aí esse canto que inicia o início, ele se compõe de graus melódicos disjuntos, né, bem afastados uns dos outros, como a sugerir assim uma sequência de sons que precisa ocupar todo aquele espaço de proteção, né, de cima a baixo, de um lado ao outro. A mãe vai cantando nessa afirmativa repetitiva, intensa, viva, sem rodeios, né, dizendo: seja feliz
porque você tem uma mãe. E aí, já indo para o fim da canção, ela conta, cantando ao filho, que o mundo é grande e triste, especialmente para aqueles pobres deles que não possuem uma mãe. E encerra essa afirmativa com mais um terno e lamentoso ai lulu, ai lulu. Nossa próxima canção, Leg dein Kopf auf meine Knie. Deixa eu projetar. Deita a sua cabeça sobre os meus joelhos. Leg dein Kopf auf mein Knie, gut es euch zu liegen. Kinder schlafen ein allein, Größe darf man wiegen. Kinder haben Spielerlehr, spielen, wenn sie wollen. Größe spielen nur mit sie, müssen ewig spielen. Hab nicht Meure, ich bin da, ich werd dir nicht verstoßen. Hast genug gewinnt schon heut, wie es passt a Größen. Ungewinkt und ungeklagt, ich will dir jetzt verwiegen. Leg dein Kopf auf mein Knie, gut es euch zu liegen. Assim cantando, eu também acho que vocês vão escutando um pouco do Yiddish, né? Essa canção, ela foi publicada no ano de 1956. Ela tem a letra de um importante poeta, Leivik, e melodia de Birnov. Ela inicia logo com uma convocação, né? Deita sua cabeça sobre os meus joelhos. E aí esse convite mobiliza, dá pistas de mobilizar de uma forma singular, tanto a mãe quanto o filho, exigindo ali na relação, né? Exigindo de ambos gestos que somente as suas ações podem invocar. Deita a cabeça, adormece, deixa-se embalar, não teme. A canção, ela então vai se desenvolvendo com um canto que promete ato de estar junto nesse cotidiano, né? De transformar uma coisa, um medo, que é a solidão, o afastamento, em uma outra coisa, que é justamente esse encontro, né? Esse embalo, essa presença. Então, é a mãe que canta, Hab nicht Meure, ich bin da, não tenha medo, eu estou aqui. Ich will dir nicht verstoßen, né? Eu não vou afastar você. Ela se humaniza no fio dessa história que vai justamente cantando o cotidiano. Walter Benjamin é um dos teóricos, né? Martin Buber é outro, que são os meus teóricos de referência na pesquisa. O Benjamin, ele traz muito esse tema da infância para o debate, né? De uma infância que é capturada nas interfaces do cotidiano, e traz muito potente a crítica a essa infância naturalizada. Ele traz uma infância, a dimensão de uma infância não apartada do seu contexto social e, ao mesmo tempo, constituída de muitas especificidades, muitas subversões, uma infância que é potente, buscadora, rastreadora, né, colecionadora também, ampliadora, né, desafiadora. E aí a gente fica junto com Benjamin pensando o que nós poderíamos perguntar à criança dessa canção, como ouvi-la também, né? Essa criança gosta de deitar a cabeça sobre os joelhos da mãe para ser ninada? E fica também forte essa pergunta. A canção, ao ninar, ela traz a dimensão do reconhecimento da humanidade entre ambos, entendendo aí também muito com Martin Buber, né, filósofo aí do diálogo do século XX, que essa partilha diz muito da tarefa de existir e desses momentos do cotidiano, né, do detalhe, que são feitos de relações atravessadas por vínculo e afeto. A nossa última canção, Unterbeimer, vou projetar. Unterbeimer, debaixo da árvore.
wachsen Grasen, und die Beise Winden blasen, schlaf Jesu nein, und die Beise Winden blasen, schlaf Jesu nein. Sitz mein Kind nicht bei dem Fenster, weil du kannst dem Wind erfrieren. Und ich will nicht du, mein Schwester, sollst vor Lille sie vergehen. Himmel ist euch mal schwarz, Punkt so wie du bei mir in Herz. Unter Bäumen wachsen Grasen, und die Beise Winden blasen, schlaf Jesu nein, und die Beise Winden blasen, schlaf Jesu nein. Ai, Lulu, schlaf je mein Kind, ai, Herz mein, ai, Lulu, bleib im Gesund. Unterbeimer, Debaixo das Árvores, tem a melodia de Alexander Olshanetsky e letra de Moshe Oisher. Essa foi publicada em 1940. Muitas canções Yiddish a gente não sabe, não se tem, né, notícias sobre o ano de composição. Então a gente se refere ao ano de publicação como referência, de primeira publicação. Sob as árvores, tudo pode acontecer, respirar, né? Então a canção traz forte a árvore como essa imagem que mantém viva a vontade da vida. E aí a grama cresce e com ela cresce o lamento. Volta esse ai lululu, que é tão identitário, como eu já disse aqui, das canções de Ninar Yiddish, só que esse vem trazendo, anunciando a chegada dos ventos fortes que vão soprando em inquietação. E aí a melodia, ela como se ela estabilizasse, encontrasse um porto seguro nesse aconselhamento. Dorme, meu filho. A mãe canta, enquanto ela canta, ela vai endereçando ao filho um pedido. Não vá à janela, bate um vento e você pode se resfriar. Ao cantar, ela busca por diálogo, relação, sentido de existência, não isolamento. São todas pistas que a gente vai, né, tecendo junto à canção. O Benjamin, de novo, aí fala do estranhamento, né? Esse estranhamento que exige um afastamento, uma escolha de ângulo de observação a tudo aquilo que chega vestido de obviedade, mas que, na verdade, na sua essência, é estranheza. E aí fica essa pergunta, Unterbeimer canta a obviedade de um pedido materno de proteção ao filho? Ou ela também canta essa estranheza de tempos carregados de nuvens nos céus? E quais são, né, essas nuvens, o que elas trazem, do que elas são carregadas? Se o existir é individual, ele só se realiza na relação com o outro. Martin Buber. Então, para concluir, os cantos dessas 3 canções prometem colo, braço, palavra, lágrima, olhar, desejo, amor. E as ações prometem acolher, envolver, confortar, respeitar, acariciar, resistir, promover. Muito obrigada. Muito obrigada a você, uma bonita apresentação. E vamos passar, então, para a próxima. Agora falamos sobre música, agora vamos falar um pouco sobre o cinema. Cinema Yiddish, memória desengavetadas, potência de ruptura e o gesto de escavação. Márcia Antabi, da PUC, Rio de Janeiro. Olá, gente. Oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Bom, prazer estar aqui, né, nesse congresso
nacional, né, de estudos judaicos, uma coisa assim muito boa, né, durante essa pandemia que ainda está acontecendo, né, apesar dos negacionistas. Eu sou a professora Márcia Antabi, da PUC do Rio de Janeiro, e assim como a Aline, né, que apresentou lindamente, né, esse projeto Viver com Ídis, eu também faço parte desse grupo da PUC, né, é um grupo de pesquisa, de cursos, né, e inclusive o curso de Ídis, que acontece virtualmente nesse momento, e projetos culturais. Esse projeto é fundado pela professora Sônia Kramer, do Departamento de Educação, e coordenado também por ela, pela professora Inês Miller, da Letras, e por mim, da Comunicação, né? É bem interdisciplinar. E eu vou falar da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Ela envolve o cruzamento justamente entre a língua e o cinema, como um método de transmissão dessa cultura ídis, né? Bem, eu sou montadora, né? E eu preparei um material para tornar a minha apresentação também audiovisual, já que os meus objetos de estudo são as imagens e os áudios, né? E como que me interessa no fazer cinema, no fazer arte, né, em geral, isso inclui o processo que acontece durante a construção destes filmes, né? Então eu preparei assim muito virginianamente, né, uma introdução que tem 5 minutos e o resto que eu vou apresentar para vocês. Aqui tem alguém falando que a palestrante não está aparecendo. Bom, foi uma mensagem aqui do chat. Mas, então, eu vou apresentar para vocês, a minha apresentação tem exatamente 15 minutos, tá bom? Então, Bruno, não fique preocupado com o seu tempo. Eu vou compartilhar aqui, vocês me avisem se está indo direitinho o áudio. E pela primeira vez, eu compartilho também a minha, vamos dizer, a minha ilha de edição, né? A montagem que eu fiz. E aí eu vou dar início aqui. Então, me digam só, me façam um sinal se o áudio está funcionando direitinho aí, tá? Bem, o cinema ídis, ele é brevemente mencionado na bibliografia sobre a história mundial do cinema. A partir dessa lacuna, a corrente pesquisa realizada no contexto do doutorado apresenta o cenário do surgimento do cinema falado em ídis, proveniente do teatro ídis, com o objetivo de incluir essa prática cultural e artística no campo dos estudos históricos do cinema. Argumentamos que o gesto de busca e de pesquisa nos arquivos de imagens sobre o cotidiano da comunidade judaica na Polônia, no entre-guerras, favorece um revigoramento da cultura ídis como um desejo de transmissão e de resistência ao seu total apagamento. Para discutir esse tema, eu investigo 5 filmes. O Mirkomenon, Estamos Chegando, de 1936, o Idol mit dem Fiddle, de 36 também, que é Idol e o Violino, o Der Diebuk, que é de 37, o Diebuk, a Briefe der Mamen, de 38, Uma Cartinha para a Mamãe, e Tevye del Milchiker, de 39, Tevye o Leiteiro. Além das narrativas, eu analiso a história dos filmes e de seus diretores, com o propósito sempre necessário de transmitir a importância da preservação da memória da cultura ídis, através do cinema, bem como dos fragmentos de filmes que sobreviveram ao genocídio da Shoah. Aí aqui vai entrar aqui o nome desses diretores, né? Que é o Alexander Ford, o Joseph Green, o Jan Novina Pribliski, o Michal Wasinski, o Léo Tristan e o Maurice Schwartz. O processo de encontro com o cinema efetivamente ocorreu há 3 anos, em 2018,
durante a retomada dos estudos da língua e da cultura Yiddish na PUC do Rio. Na minha infância e adolescência, na década de 70, eu frequentei a Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbach, hoje Eliezer Max, onde eu aprendi ensinamentos básicos sobre a cultura judaica, inclusive o estudo das línguas Yiddish e hebraico. O curso da PUC tem coordenação da Sônia Kramer, pós-doutora em educação e professora do Departamento de Educação e fundadora também, em 2017, do Grupo Viver com Yiddish, né, do qual eu sou participante, como eu já falei para vocês. Aí estão as aulas, né? A Aline também está aí nessa aula. E no campo do cinema, eu havia montado, em 97, um curta-metragem chamado Hannah sob a pele, Hannah é a minha avó, onde vemos a cena de uma criança que enterra uma pedrinha na areia e em off a voz da minha avó. Marcia, die hast mir gesagt, a die lernst Jiddisch. A die kannst du sagen, sei gesinnt. Hannah fala em Yiddish, seid gesinnt, tenha saúde. Em uma outra cena, a mãozinha da menina escava o solo. É a partir desse gesto de escavar que comecei a adentrar nos filmes e documentários que abordavam o período da Shoah. Ao assistir várias vezes o documentário Shoah, de 9h30, do francês Claude Lanzmann, deparei-me com a questão do inimaginável e das imagens inexistentes do genocídio. Essas imagens expostas na tela são as únicas conhecidas tiradas clandestinamente de dentro de uma câmara de gaseamento do campo de extermínio de Birkenau, em 1944. Com um desejo de olhar para conhecer as imagens, fui virtualmente até a cidade de meus avós maternos, Radom. A partir desse mapa, percebemos a fragilidade e a potência do gesto de olhar. A cidade de meus avós situa-se a cerca de 3 horas de Auschwitz e 2h30 do campo de extermínio de Treblinka, passando por Varsóvia. Assim, aflorou uma curiosidade provocada pelo conhecimento das produções artísticas no cotidiano da geração de meus avós maternos, ambos poloneses da cidade de Radom. Há uma profusão de criações culturais em Yiddish, da literatura e da poesia à música, da dança ao teatro. No entanto, por que o cinema não é de modo algum mencionado? Mais do que nunca, abordamos a importância de transmitir e de preservar a memória da cultura, no caso a cultura Yiddish, através do cinema, bem como dos fragmentos de filmes que sobreviveram à tragédia da Shoah, o plano nazista de tentativa de extermínio de uma raça considerada inferior, bem como a pilhagem e a destruição de seus tesouros culturais. Para tanto, dirigimos a observação e a reflexão às imagens do cinema gravadas em um determinado espaço, a Polônia, e em um tempo marcado da história, a primeira metade do século XX. Essa é a rua de meus avós, a rua Rivanska, em Radom. Em março de 2020, um mês antes de ser decretada a pandemia do coronavírus, eu estive lá pela primeira vez. Essas imagens são minhas. É uma rua pequena, localizada no centro do que na década de 1930 era considerado o centro da comunidade judaica na cidade. Eu caminho sem saber em que casa nasceu e viveu na adolescência minha avó. Olho para uma imagem do presente com conhecimento do passado. É assim a proposta de retomada das imagens encontradas nos arquivos, inclusive estes arquivos de cinema. Com um olhar e uma curiosidade em aprender, o que Didi Berman colocou da seguinte forma: é preciso, diante de cada imagem, perguntar-se como ela nos olha, como ela nos pensa
e como ela nos toca ao mesmo tempo. Para recordar, é preciso imaginar. Estas aqui também são imagens feitas por um cinegrafista amador, de nome Jacob Diamant, um radomiano que morava nos Estados Unidos e fez estas imagens sobreviventes quando foi visitar a família em 37 e 38. O que estas crianças têm em comum com as crianças do filme Mirko Menone? Produzido em 1935, finalizado em 36 e censurado na Polônia por conter cenas das crianças judias em tratamento de tuberculose no sanatório Vladimir Medem, em Varsóvia, que recebem estas crianças não judias, filhos de trabalhadores em greve. Olhamos para estes filmes, encontrados a partir do estudo da língua Yiddish, como um lampejo durante a pesquisa, pois nos indicam como a política de apagamento da cultura de um povo fez parte do plano que visava o esquecimento da existência de uma vida cultural de mais de 4.000 anos, a cultura judaica. Ao nos depararmos com a cinematografia Yiddish, procuramos remontar a própria história inerente ao cenário político e social daquele momento, a partir das trajetórias dos próprios filmes e dos diretores destas obras. O objetivo é alargar os contornos da imaginação e do nosso discernimento sobre o passado. Para isso, é preciso ver e rever as imagens, deslocá-las, desmontá-las, olhar pelas bordas, para então construir uma legenda através da qual o inimaginável possa ser transmitido e compreendido, a fim de tornar-se visível e comunicável. A prática da montagem converte-se, portanto, no gesto de ver pela primeira vez estes filmes e investigar o panorama destas produções, bem como quem eram os seus diretores. Cavamos e desenterramos, a fim de conhecer as micro-histórias destes filmes como uma ação de devolver o passado. Em um breve texto escrito por volta de 1932, intitulado Escavando e Recordando, Benjamin anota que para nos aproximarmos do próprio passado soterrado, devemos agir como alguém que escava. O crítico aponta para um banco de imagens do passado, como camadas que nos entregam, abre aspas, aquilo que recompensa a escavação, fecha aspas. Ao nos depararmos com os arquivos do cinema Yiddish, o gesto da escavação de Benjamin é despertado. Além disso, ele reitera que, abre aspas, o bom relatório arqueológico precisa, além de revelar as camadas das quais se originam, suas descobertas, mostrar aquelas outras que foram atravessadas anteriormente. O corpus de filmes aqui escolhidos, como um cinema descoberto, um passaporte devolvido, um tesouro encontrado, tal qual arquivos desenterrados. No entanto, é fundamental esclarecer que, ao denominar o cinema Yiddish de descoberto, enterrado, desenterrado, consideramos a constatação de que esses filmes permanecem praticamente desconhecidos no Brasil, inclusive na própria comunidade judaica, para além de 80 anos após a sua realização na Polônia. Com esse interesse, concentramos nossa enunciação em 3 eixos que se transpassam. O primeiro, a análise e a transmissão das produções destes 5 filmes inseridos simultaneamente no cenário polonês e nas narrativas da história do cinema mundial. O segundo é a relação da língua Yiddish
como marca inscrita neste cinema, enquanto elemento-chave para a compreensão das práticas culturais e das relações humanas da comunidade judaica naquele momento. E o terceiro item seria a historiografia, através do cruzamento e do estudo das imagens do cotidiano dessa comunidade do leste europeu, encontradas mediante uma longa procura em publicações em diversos arquivos virtuais pelo mundo, juntamente com os filmes que constituem o corpus desta pesquisa. O que é o cinema Yiddish? Quem foram as pessoas que produziam, roteirizavam, dirigiam e atuavam no contexto desta cinematografia? Quem eram os espectadores destes filmes nas cidades polonesas de Varsóvia, Cracóvia, Lublin, Vilna, Lodz e Radom? Onde e como acessar esses filmes hoje? A quem e por que interessa retomarmos tais imagens e tais narrativas no atual momento histórico do Brasil e do planeta? De que forma estas produções estão inseridas na cultura Yiddish? Em vista das inquietações levantadas neste estudo, qual seria o significado de olharmos hoje para estas obras tal qual mediadoras de conhecimento entre o passado e o presente? E, portanto, que lugar no cinema ocupa como mediador destas reflexões? Obrigada. Obrigada a você, foi uma apresentação que me emocionou bastante, por conta, enfim, de trazer de volta memórias que eu nem tenho, na verdade, são memórias que eu tenho que vêm de comunicações que me fizeram, mas faz parte mesmo do imaginário, e ver essas imagens muda bastante mesmo. Muito obrigada a você. Obrigada a vocês. Vamos, enfim, essa mesa tá muito boa, vamos continuar. Enfim, chegamos no Bruno, é isso aí, Bruno. Você vai falar sobre a Mudaesh e Tkumá, né, que são duas séries que, na verdade, se completam. Vou passar a palavra para você. Vamos lá. Obrigado, gente. Eu também não vou tentar não me alongar demais aqui, apesar de como a Márcia tenta controlar o tempo quando a gente passa filmes e os nossos objetos de pesquisa envolvem filmes e vídeos, então é sempre muito complicado, né? Mas vamos lá, vamos tentar ser o mais sucinto e rápido possível. Peraí. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar aqui, share screen. Todo mundo vendo aí? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu começar rapidinho, explicando um pouquinho o que a gente está vendo aqui, antes de entrar na questão. Meus objetos de pesquisa, tanto mestrado, doutorado e pós-doutorado, envolveram cinema e televisão israelenses, basicamente, essa é minha área de pesquisa, mas foram objetos muito particulares, principalmente com relação à ortodoxia, como é que essa ortodoxia era construída no cinema e na televisão israelenses contemporâneos, né? Mas esses últimos tempinhos aqui, eu comecei a talvez me cansar um pouquinho disso e mudar um pouquinho esses objetos para outras coisas. E eu acabei descobrindo, interessante, porque eu tinha visto a Mudaesh. O que é a Mudaesh? A Mudaesh é Pilar de Fogo, né? A Mudaesh é Pilar de Fogo, é uma série israelense documental, e Tkumá também, uma série israelense documental, as ambas, né?
E é muito interessante porque a distância entre elas é de 20 anos e as duas falam da construção do Estado de Israel, né? As duas falam em dois momentos históricos diferentes da sociedade israelense, muito diferentes nesses 20 anos, e é exatamente essas diferenças narrativas que eu pretendo abordar aqui num único episódio dessa série, exatamente por conta da falta de tempo de disposição. Então, eu vou pegar um único episódio dentro dessas duas séries e comparar as narrativas diferentes, dados os diferentes contextos históricos e momentos históricos. Alguém já falou, muita gente falou aqui de Bakhtin, então falar dos contextos para ler o texto é fundamental também, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Mas antes de eu falar sobre as séries propriamente ditas, é preciso que a gente volte um pouquinho e entenda o sionismo como uma construção narrativa, né? O sionismo elabora uma narrativa da construção do Estado de Israel, que se origina ali na emancipação judaica do século XIX, e é preciso entender, então, que o sionismo é um movimento judaico de autodeterminação nacional e que está inserido no contexto dos movimentos europeus de emancipação nacional do século XIX, principalmente, né? Então, não há como descontextualizar o sionismo nesse quadro de emancipação e construções nacionais. E, certamente, uma vez que o sionismo nasce na Europa, ele é um movimento eurocentrista e totalmente inserido na cultura ocidental. E é a partir desta construção sionista, dessa narrativa sionista, que muitas das construções narrativas no Estado de Israel, principalmente dos primeiros 50 anos ou 40 anos de sua existência, caminham, né? Embora a gente tenha, né, fortemente a questão do sionismo socialista como grande vetor de formação do Estado de Israel, é também preciso lembrar que não é o socialismo, na verdade, não é uma garantia contra o etnocentrismo europeu, principalmente, né? Tanto há aqui uma citação do Marx sobre a Índia, né, falando que é preciso colocar os fundamentos materiais da sociedade ocidental na Ásia, né? E aqui a gente remete ao Eduardo Said, com o orientalismo, dessa construção da imagem do Oriente pelo Ocidente, de tudo que isso enseja. Também não vou me alongar nisso aqui, a gente não tem muito tempo, isso aqui realmente é um preâmbulo para aquilo que interessa, mas nessa construção sionista, nessa narrativa sionista, então o que ela diz? Ela diz que a Palestina é um lugar vazio, é um vácuo, não há ninguém morando por lá, né? E é aquela velha, uma frase que se usou muito, né? Que é um povo sem terra para uma terra sem povo. Essa construção foi feita ao longo do tempo e o objetivo, então, do sionismo ali era colonizar e transformar esse local pelo trabalho, principalmente trabalho físico, trabalho na terra, a mudança da imagem do judeu europeu perseguido e tudo mais para um novo homem, o Sabra, e tudo mais. Isso são objetos de pesquisa que a gente já passou, né? E isso está claramente em sintonia com o modelo europeu do século XIX, deste eurocentrismo que a gente está falando aqui, né? Dada essa introdução, a gente passa a falar de cinema e televisão. E por que cinema e televisão? Então, é muito interessante, porque o cinema e televisão são os mecanismos que constroem, né, a memória coletiva e uma certa apresentação da história. Ao fazer esta mediação, existe sempre uma mediação, não há, todas as narrativas são construídas em cima de mediações. Então, a gente tem a televisão, principalmente no final do século XX, como talvez o principal mecanismo de mediação nas construções históricas, na apresentação dos fatos, né? Os fatos são, então, construídos e apresentados por essa mediação, principalmente pela televisão.
né? Algumas das características da televisão, como o seu imediatismo, a sua dramatização, personalização e intimidade, moldam, né? Exatamente moldam essa interação da mídia, daquilo que a gente vê na televisão com o passado. Então, há uma construção para nós, né? Aqui, parênteses de novo, eu, pelo menos neste momento, estou interessado, né, nas questões de recepção, nos estudos de recepção e nas narrativas, e aqui, além né, da questão do autor, ou da autoria, ou das construções, a gente precisa olhar para o lado da recepção, para o lado de cá, né, de quem está enxergando e como recebe essas construções e apresentações. Ok? Então, agora, especificamente falando do nosso objeto aqui de hoje, a Mudaesh, como eu estava dizendo, é uma série produzida pelo canal estatal israelense. É preciso dizer aqui que até os idos de 1994, se não me engano, havia apenas um canal de televisão estatal israelense, que é muito ligado, isso é parte dessa construção narrativa, ligado ao estatismo que existia no Estado de Israel nos primeiros anos, principalmente nos governos socialistas, no governo de Ben-Gurion, chamado de Mamlachtiut, né? Então, esta televisão desses primeiros anos no Estado de Israel é um reflexo dessa política ou dessa construção, né? A Mudaesh, então, acontece na comemoração em 78, a Mudaesh é televisionada em 1978, ou seja, na comemoração dos 30 anos de independência do Estado de Israel. E ela é construída em cima de um momento difícil para Israel, né? Ela é feita num momento difícil para Israel, que é a Guerra de Yom Kippur. Depois da Guerra de Yom Kippur, um momento difícil, da resolução da ONU, de que sionismo não é racismo, ou seja, de um crescente isolamento do Estado de Israel perante as nações. Então, se viu aí a necessidade ou a vontade de construir uma narrativa, uma série que mostrasse todos o que o Estado tinha conseguido, né? O que o sionismo tinha conseguido, todas as realizações sionistas, né? Então, o objetivo dos seus criadores era explicar, justificar esse ethos sionista e celebrar exatamente esse empreendimento. Esse é o foco principal de A Mudaesh, e tudo é construído em cima dessa chave. A série cobre o período de 1896, desde o Congresso Sionista, desde o primeiro Congresso Sionista até a fundação do Estado, né? Tem, se não me engano, 19 capítulos, com uma hora de duração cada um. Como era um canal único, apesar de tudo isso, era um canal único de televisão, a audiência ali chegou, então, nos 89% de assistência à época, né? Tucumã já é uma coisa muito diferente. Tucumã é outra série documental, que aí ela é produzida já na celebração dos 50 anos do Estado de Israel, ou seja, nós estamos falando aqui já de 1998. Esses 20 anos que decorreram entre uma e outra, né, há uma diferença quase que abissal na construção narrativa, né? Aqui, nesses 20 anos, Israel passa por transformações muito grandes. Aqui a gente vai começar a observar que na sociedade israelense aparecem grupos que até então estavam na periferia dessa sociedade, né? Como os religiosos, os próprios árabes israelenses, como os palestinos, como os homossexuais, e uma série de grupos periféricos, né? Eles começam a aparecer nesses 20 anos, onde se estabelece isso. Função de mudança de governo, né? Lembrar que em 1977 o trabalhismo cai por terra, ou é defenestrado do poder pelo Menachem Begin, né? pelos partidos mais à direita.
E então há uma mudança gigantesca de narrativa aqui. A série cobre então os primeiros 50 anos do Estado, ela não vai lá para trás, né? Ela pega, de fato, ela começa em 1948 e vai até o assassinato do Rabin, né? Tem 22 episódios, a audiência aqui 30%, já lembrando aqui que existiam outros canais de televisão, não era mais o canal único de televisão, ok? Muito bem. Eu agora queria passar aqui para vocês 2 trechinhos da série, são muito curtos, que se referem a um único episódio, um episódio muito conhecido de todos, talvez da maioria ou de alguns que eu conheçam, que é o episódio de Deir Yassin. Deir Yassin, só para a gente ir muito rápido aqui, era uma aldeia árabe na estrada, perto da estrada para Jerusalém, na entrada de Jerusalém, e Deir Yassin, então, em 1948, é atacada pelo Lehi e pelo Etzel, que eram 2 grupos paramilitares ligados mais à direita, ao espectro da direita do sionismo. Essa aldeia é atacada para desimpedir o caminho que seguia para Jerusalém, ainda em 1948, no começo de 1948, e ali acontece, aí de novo a gente vai falar em narrativas, aí os termos são complicados, acontece um massacre de civis, né? Essa questão. Então, é exatamente essas diferenças narrativas que a gente vai ver nas 2 séries, com esses 20 anos de diferença. Ok? Deixa, então, passar a primeira. A primeira a gente vai passar o que está em Amud Ha'Esh, né, em Pilar de Fogo, que é de 1978, e vai nessa narrativa clássica do sionismo empreendedor. Ok? Deixo de novo abrir aqui. Eu vou compartilhar mais uma vez a tela. Vou tirar o fone, porque senão vocês não vão ouvir, né? Então, vamos lá. מכל הפעולות שהתרחשו באביב תש"ח, זכתה לפרסום הרב ביותר פרשת כיבושו של הכפר הערבי הקטן דיר יאסין. בפעולה זו של האצ"ל ולח"י קיפחו את חייהם כ-250 ערבים. העיתונים בארץ ובעולם מסרו על טבח חסר הבחנה של גברים, נשים וילדים. ההנהגה הרשמית של היישוב גינתה במילים חריפות את כובשי דיר יאסין. האצ"ל ולח"י דחו את האשמות נגדם ועמדו על כך שכל ההרוגים הערבים נפלו בסערת הקרב. Agora eu vou abrir. Deu para ver direitinho? Deu para ver e ouvir? Tá. Deixa eu agora abrir a outra aqui, que é de Tucumã. Né? E confusões de botões. Dá para ver? Tá dando para ver? Espera aí. Agora eu vou acertar. ב9 באפריל יצאו יחידות של אצ"ל ולח"י לגבולותיה המערביים של ירושלים, במטרה לכבוש את הכפר דיר יאסין. כ-120 גברים, נשים וטף נורו בדם קר במהלך כיבוש הכפר. התיאורים המחרידים של הטבח בדיר יאסין, ששודרו שוב ושוב בתחנות הרדיו הערביות, הגבירו את הפחד והאיצו את מנוסת הבהלה של התושבים הפלסטינים.
بعد اليوم الانسان بده يحكي في الواقع. لما بيجوا على دير ياسين بيذبحوا منا 50 60 بيجوا بيذبحوا منا، بيجوا على الصفصاف بصفوا شباب 40 شاب وبتخبروا شو بموتوهم، فيش واحد غير بخاف على حياته. صحيح بخاف من الشكل. اللي خاف انهزم، واللي بيهون واللي قتلوا. לא הייתה הנחה שנגיע למצב של שבויים. ההנחה הייתה שהגברים יילחמו, או שיפגעו או שיברחו. למעשה ההוראות שלנו היו לא לפגוע בנשים וילדים, אבל הם לא יכלו לדעת את זה. לעומת זה גברים, זה מוכרחים להבין, כל גבר ערבי היה לו רובה אישי, היה לו תחמושת שהוא בעצמו קנה, ברגע שאתה באה שיירה, כל הגברים היו נספים על הגבות יורים לשיירה. זאת אומרת, כל גבר היה לוחם, היה חייל. Então, voltando aqui, esses 20 anos de diferença aqui, né, fazem essas diferenças narrativas também. Então, em Amu Daesh, a gente, como eu estava dizendo ali, a gente tem uma narrativa clássica, os árabes são mostrados como seres do mal, os judeus são bons e justos protagonistas. Nesse trechinho específico de Deir Yassin, isso não fica tão evidente, né, nesse caso aqui. Mas as séries se caracterizam por essas diferenças aqui, né? Amu Daesh insiste na questão da terra vazia e desse engrandecimento do ethos sionista aqui. Já Tecumã, ela evita as oposições binárias, né, da questão do certo, errado, do bom e do mal, do bonito e do feio, né? Todos estavam em luta por uma mesma terra, com suas diferenças. Então, essas oposições binárias não acontecem aqui, né? São dois povos em luta. Em Amu Daesh, não se fala em refugiados, né? Não se fala em refugiados, ou se fala, quando muito, que os árabes israelenses ou palestinos fugiram, né? Porque os países árabes os instigaram a fugir. Aqui, em Tucumã, já se fala em refugiados, se fala em massacre, se fala, e, como vocês puderam ver nas imagens de Tucumã, se mostram, né, os árabes fugindo, saindo, sendo, né, se transformando em refugiados. Outra coisa em Tucumã, sim, enfatizado o apego árabe à terra, principalmente no lado dos camponeses e tudo mais, esse apego à terra enfatizado, ou seja, de novo, essa negação de que é uma terra vazia, de que não tinha ninguém. E é preciso lembrar aqui que Tucumã já está no contexto do pós-sionismo, para quem conhece um pouquinho mais da questão dos estudos em Israel, da sociologia, da antropologia e tudo mais, e da história, os estudos pós-sionistas estão no contexto aqui bem nessa época em que Tucumã é feito, e há uma desmitologização dessa narrativa inicial sionista, né? Voltando aqui, nessa comparação específica entre Amu Daesh e Tucumã sobre Deir Yassin, vocês perceberam que Amu Daesh, né, Pilar de Fogo, o tempo dedicado a esse episódio não dura, se não me engano, 40 segundos, não há qualquer sentimento, ele simplesmente vai mostrando imagens de jornal, né, dizendo que, estão dizendo que aconteceu um massacre, e a liderança do sionismo condenou os grupos paramilitares, mas ninguém sabe muito bem, não há testemunhas, não há vozes dissonantes, o árabe nunca fala aqui, ele está ausente, e está todo mundo levantando as mãos para cima e se isentando de responsabilidade. Já em Tucumã, esse tempo aqui já é pelo menos 3 ou 4 vezes maior, e há uma diversidade na construção, né, fílmica, inclusive, né, na diversidade de materiais, há a vocalidade ou a voz do árabe, né, e dá a importância que esse evento assumiu realmente na questão dos refugiados palestinos na guerra de 1948. Esse é um evento fulcral nessa questão dos refugiados, né?
E em Tucumã é enfatizado, então, esse lugar de vítima nesse momento da história e daqueles que também são arrancados de suas terras. Para quem assistiu ontem a abertura do Congresso, o professor Lira Neto, então há aqui também mais gente arrancada de suas terras, que é esse o caso. Eu não sei se eu estourei meu tempo ou não, mas eu terminei aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Realmente essas duas séries são séries bem importantes aqui e que marcam bem mesmo essa mudança de narrativa. E, enfim, na verdade, nós estouramos o tempo, né? Eu acho que todas as mesas juntas, nós já estamos com mais de 15 minutos aí terminados. Então, eu acho que não tem tempo para perguntas, e eu só quero agradecer vocês pela apresentação e quero agradecer também o convite de fazer a mediação nessa mesa, que foi bastante interessante e, enfim, eu aqui de longe fiquei com saudades do Brasil, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite para mim, né? Porque aqui já são 10h30, não, 15 para as 11, já são 22h45 aqui em Israel. Para vocês ainda têm aí o restinho do dia para curtir, então. Muito obrigada a vocês e bom congresso, bom final de congresso. Final não, que nós estamos só iniciando o congresso, né? Para todos nós, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, gente. Márcia, depois passa teus dados. Queria bater um papo com você. Ou eu pego com o Ernesto, não sei, pode ser? Tá bom, pode pegar com o Ernesto, eu passei Ela me para ele. mandou. Tá bom, Ernesto, depois eu pego. A gente estava conversando aqui também em paralelo e tem um lance de festival de música com cinema que a gente faz aqui em São Paulo. A Aline participou ano passado no festival e queria te ver se a gente, para o ano que vem, tenta engatar alguma coisa, Marcelo. Exatamente.